mesmo para chegar à frente. Cumprimento o Sr. Patriarca e agradeço esta amabilidade de estar connosco nesta noite. O convite foi feito a todos os escuteiros e suas famílias para estarem aqui, porque é um prazer muito grande tê-lo no meio de nós e, ainda por cima, com esta característica do encontro para escuteiros, aos quais se associam também alguns paroquianos, uma vez que foi aberto o encontro também para os paroquianos que quisessem estar nesta noite connosco. E a motivação é precisamente a preparação dos crismandos no domingo, e eu apresento ao Sr. Patriarca os crismandos hoje. Pelo menos o Sr. Patriarca fica a olhar para as suas faces. São, penso que tem aqui 6, 7, 8, a Catarina, a filha, levanta para que possa bater a cadeira. A Carolina celebra também o sacramento da Eucaristia. O Pedro Paz, mas não somos familiares, só na fé. A Sara Rosa, a Rafaela, o Bate, que não está cá, e depois a Cátia e o Saúl têm a criança pequenina, com um ano, não têm tido a possibilidade de vir. E, como se puder, que também não conhece a equipa dirigente, não conhece todos, por isso o chefe de agrupamento de Canas, a Nuxa, depois o Zé Maria, a Isabel, que é a esposa de Zé Maria, está ali a Rita, mais o Ricardo. Oh, Ricardo, manda lá que se vai a cadeira. Tu és escuro. Quem mais? Rádio Gonçalo, a Luísa, está ali o Gonçalo, está ali o Miguel e a Domingas. Eu penso que não falhei ninguém. O PA, pois mas o Pedro faz. O PA, que é o chefe da primeira. Secretária, obrigado por ter vindo. Muito bem, Padre Mário, boa noite a todos. E vamos então conversar aqui uma horinha. E eu digo conversar porque até esta maneira de estar instalado proporciona mesmo a conversa, mais do que propriamente o discurso. E quem não estiver a ver bem lá atrás, há lugares à frente, que pode ver melhor ainda. E assim, com aquilo que eu disser e com aquilo que vocês quiserem acrescentar, passarmos aqui este serão cozido. E aquilo que eu me proponho conversar convosco, até porque se trata, assim como fico próximo de preparar
administração do sacramento do crisma ou da confirmação, é exatamente sobre isto dos sacramentos. Porque dizem respeito a todos nós, creio que todos os que estamos aqui somos batizados, muitos dos que estamos aqui somos crismados, os outros sacramentos também, eu, Batman, mais alguns também recebi o sacramento da ordem, outros receberam o sacramento do matrimónio. De que é que nós estamos a falar quando falamos de sacramentos? É porque se fizermos assim uma pergunta geral, podemos ter mais ou menos estas respostas. Os sacramentos é uma coisa que há na igreja, é um crisma, alguns sítios até dizem é crisma. Um sacramento é assim estas coisas que de vez em quando há e que se fazem na igreja. Bem, realmente, de vez em quando se lembram-se. Mas o que é importante nós retermos para nós é que os sacramentos, no fundo, são um sacramento, no sentido autêntico do termo. A palavra sacramento foi uma palavra que os cristãos arranjaram no século III, palavra latina, para traduzir uma palavra que os primeiros cristãos do século I usavam, e que é aquela que vem nos textos do Novo Testamento que estão escritos em grego. E essa palavra é mistério. Portanto, aquilo que os gregos, por exemplo, São Paulo, escrevia em grego e falava em grego, chama mistério. Depois nós, aqui, mais para o Ocidente, portanto, os latinos, traduzimos por sacramento. E então o que é que significa mistério que foi traduzido por sacramento? Se lerem os textos de São Paulo, ele, quando fala em mistério, diz aquilo que Deus foi revelando acerca de si próprio, nos foi comunicando acerca de si próprio, e que para nós cristãos acontece absolutamente esta revelação de Deus, esta revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E se forem perguntar então a São Paulo o que é o mistério ou o que é o sacramento, dizendo da maneira latina, ele diz é a pessoa de Jesus Cristo, em quem Deus se oferece, em quem Deus se revela. Ora, o importante foi que os primeiros discípulos de Jesus, discípulos e discípulas já agora, de Jesus, descobriram que depois de o terem morto, ele continuava vivo, e ainda mais vivo do que antes de o terem morto. Porquê? Porque agora não precisavam que lhe abrisse a porta para estar no meio deles. E podiam estar em Jerusalém, depois, a certa altura, muitos deles tiveram que fugir para a Antioquia, e depois aquelas terras todas que vêm do Novo Testamento, não é? Salónica, Filipos, Corinto, Roma, não importava. Em qualquer lado, eles podiam, digamos assim, experimentar a presença de Jesus Cristo, sacramento de Deus. Isto é que é fundamental. E isso é que os fez questão. Olha, se nós estamos aqui neste serão de 2014, é porque há muitos séculos atrás, há quase 2000 anos, um pequenino grupo de homens e de mulheres que tinham seguido o tal Jesus de Nazaré, tinham acreditado que ele era o Cristo, a palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias, porque eles esperavam há tanto tempo, aquele que vinha cheio do Espírito de Deus para libertar o povo. E depois o tinham morto, e eles, naquela manhã, nós chamamos de Páscoa, amanhã, domingo de Páscoa, eles perceberam que ele estava no meio deles. E esta descoberta de que Jesus Cristo continua vivo no meio de nós e que em Jesus Cristo Deus se oferece como mistério, como sacramento, para ser a nossa vida, isto é outra coisa. Isto é começar a partir do fim. Onde o resto acabava, agora começa-se. É uma vida, esta sim, verdadeiramente sem barreiras, porque a própria morte está vencida. Esta descoberta de Jesus Cristo como sacramento de Deus, como mistério de Deus concretizado e realizado no mundo, isto é que os fez cristãos. Bem, isto é que os fez discípulos de Jesus. E continuarem a ser discípulos, mesmo depois, e sobretudo depois da sua própria morte, porque ainda o sentiam mais vivo no meio deles. Onde está recordados, porque precisamos ouvir este Evangelho no dia de Páscoa, e depois no outro domingo a seguir, no segundo domingo da Páscoa, aquele texto do Evangelho de São João, em que eles dizem, na manhã daquele dia, estavam eles reunidos, de portas fechadas, com medo dos judeus, que estavam com medo que lhes acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido ao tal Jesus 3 dias antes. Não é? Estavam eles reunidos,
com portas fechadas, com medo de judeu, quando Jesus se apresentou no meio deles, traduz-se assim em português, o que lá vem escrito no grego, ou seja, eles perceberam que mesmo sem abrir a porta eles estavam lá. A vida de Jesus, que até aí andava, como Jesus andava, entre Nazaré da Galileia e Jerusalém da Judeia, agora estava onde eles estivessem. E é por isso que todos vão responder da maneira que eu já sei, que o Senhor esteja convosco. Pois é isso. Quem diz isso é cristão. Quem diz isso porque sente isso é cristão. Essa é que a diferença entre ser cristão e não ser cristão é dizer isso. Dizer, pensar que é assim. Ele está bem. Como, aliás, ele tinha prometido, e depois eles escrevem nos Evangelhos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ou seja, por causa de mim, eu estarei no meio deles. Pode ser uma família, pode ser uma série de escuteiros, pode ser um acampamento, pode ser um hospital, pode ser em casa, pode ser na paróquia. É muito importante percebermos que o que nos faz cristãos é sabermos que Deus se comunica na vida de Jesus e na vida ressuscitada de Jesus, com uma disponibilidade para vivermos de outra maneira, ou seja, para que seja Ele a viver em nós e também em nós vencer a morte. Porque nos dá, enfim, todo aquele espírito que Ele recebe do Pai e partilha connosco. Depois, eles perceberam, escrevem isso, concretamente São João, no seu Evangelho, depois São Paulo, várias vezes, nas suas cartas, eles percebem que ser discípulo de Jesus não é ir Jesus acolá e eu aqui. Não. Ser discípulo de Jesus é renascer em Jesus. São João, quando fala destas coisas, no seu Evangelho, no quarto Evangelho, concretamente no capítulo 15, utiliza uma comparação. Diz assim: olha, é como se fosse uma videira. É como se Deus Pai, fosse um agricultor e plantava uma videira. E nós somos os ramos dessa videira. Enquanto nós estivermos nessa videira, ganhamos a seiva da videira e damos flor e fruto. Se nós nos cortamos da videira, perdemos a seiva, secamos, nada, vides para queimar. Não é? O que é que São João, quando escreve este capítulo do seu Evangelho, nos está a transmitir? Está a transmitir que Jesus é como que a videira que o Pai planta no mundo. Nós estamos ligados a Jesus, não Jesus acolá e nós aqui, mas nele, e por isso recebemos o Espírito de Jesus e a vida de Jesus, a seiva de Jesus continua em nós, a fazer e a continuar aquilo que Ele próprio fez. São Paulo utiliza uma outra comparação. Diz que é como um corpo em que nós somos incorporados, Jesus Cristo ressuscitado. É um corpo em que quando nós somos incorporados e formamos com Ele um só corpo, que Ele é a cabeça, Jesus. Quer com uma comparação da videira dos ramos, quer com outra comparação do corpo, Jesus é a cabeça e nós somos os membros, a ideia que eles querem transmitir é a mesma. Eles experimentaram, eles perceberam, estamos a falar das primeiras gerações cristãs, eles perceberam que agora a vida de Jesus ressuscitado como sacramento de Deus é a nossa vida. E por isso, quando nós somos batizados, confirmados, comungamos, retomamos o nosso batismo no sacramento da penitência, da reconciliação, os que se casam vivem a sua vida de casados também na ligação a Jesus Cristo, os que se ordenam para o serviço da Igreja fazem como sinais de Jesus Cristo na Igreja e no mundo. Quem está doente e quer viver o seu sofrimento num sentido construtivo, vive esse sofrimento como Jesus Cristo viveu a cruz em benefício dos outros e em salvação de todos. Quem percebe isto, percebe que é um sacramento. O sacramento, com certeza que tem momentos. Tem momentos. Todos os anos, quando chega o dia 15 de agosto, só se não puder ter. Vou à igreja, fui batizado, há 66 anos, vou lá e fico ali a rezar um bocadinho ao pé da pia batismal.
Aliás, é muito bonita, do século XVI, também que fosse uma coisinha mais simples, isso não interessava. Teve um momento, foi naquele dia. Até é bom nós sabermos qual foi o dia do nosso batismo. Porque foi nessa altura que nós, como um ramo na videira, ou como membro do corpo, passámos a ser, com Jesus Cristo ressuscitado, um só. Recebemos o seu Espírito. E a mesma coisa em relação aos outros sacramentos. Também me lembro do dia 19 de fevereiro de 1961, em que recebi o sacramento do Crisma. E revivo nesse dia esse sacramento, em que outra vez o Espírito de Jesus Cristo, em mim, não começou apenas a fazer de mim filho de Deus, que é essa a graça do sacramento do batismo, mas reforçou em mim o testemunho do Evangelho, que é a graça e o encargo do sacramento do Crisma. E também acho, enfim, enquanto os meus pais eram vivos, no dia 2 de agosto, tivesse ou não tivesse, parabéns! Parabéns porquê? Então, não foi a 2 de agosto de 1937 que vocês se casaram? Porque naquele dia, o meu pai e a minha mãe deixaram de ser apenas o Francisco e a Maria Sofia e passaram a ser Cristo um para o outro também nessa ascensão do casamento, para criarem uma família, filhos, etc. Estão a compreender? E claro que lembro, no dia 29 de junho, em que recebi o sacramento da Ordem, aliás, até o dia 18 de maio, em que recebi pela primeira vez no grau de diaconato. São momentos, mas são momentos de uma vida só, que é a vida de Cristo em mim. Não me lembro ao certo, mas sei que foi em março de 1967 que recebi pela primeira vez o sacramento de unção dos enfermos. Depois já recebi mais vezes. Também não me lembro ao certo quando foi a primeira vez que recebi o sacramento da penitência, mas lembro muito bem. Foi na primeira comunhão, portanto, eu devia ter 6 anos, portanto, estamos em 1954, ainda lembro muito bem do sítio, lá atrás do altar-mor da igreja da minha paróquia, e até me lembro da conversa que o padre teve comigo. Porque eu, como qualquer miúdo, comecei a sacudir água no capote. Mas a minha irmã teve a culpa. Mas a minha irmã, e lembro perfeitamente, mas tu estás aqui para confessar os teus pecados ou os pecados da tua irmã? Lembro perfeitamente. Ou seja, retomarmos estes momentos, não como coisas assim isoladas, dispersas, não é? Mas como momentos de uma coisa só. De Jesus Cristo ressuscitado, sacramento do Pai, que agora, neste seu corpo que é a Igreja, nos vai realizando estes momentos sacramentais em que a sua vida, o seu Espírito, passa a ser a nossa vida. É isto que é um sacramento. Meus caros amigos que vão receber o sacramento do Crisma ou da confirmação, é uma altura em que o Espírito de Jesus Cristo, que desde o batismo está a fazer de cada um de vocês filhos de Deus, vai também reforçar em cada um de vocês o testemunho do Evangelho, para que se possa dizer, tal pai, tal filho, ou tal filha, já que são filhos de Deus pelo batismo, agora mostrem pela vossa maneira, pelo vosso comportamento, na igreja, no mundo, na sociedade, testemunhas do Evangelho. Portanto, é um sacramento como que redobra o outro. A filiação divina é algo que acontece sobretudo no nosso coração, não é? Vivemos como filhos de Deus, no Espírito de Jesus Cristo, nos ensina o que é ser filho de Deus, e por isso nos ensinou a oração do Pai Nosso, é a oração dos batizados. Por criaturas de Deus somos todos, nesse sentido podemos dizer que tudo é filho de Deus, não é? Porque é tudo fruto do poder criador de Deus. Agora, o Filho de Deus é Jesus Cristo, e só na medida em que o Espírito de Jesus Cristo passa para nós, é que nós somos filhos de Deus à maneira de Jesus Cristo. E é por isso que o Pai Nosso é a oração dos batizados. Todos nós já participámos nas celebrações batismais, quando vamos ao batismo dos nossos, filhos, netos, amigos nossos, estamos com atenção. Depois do batismo, sempre se continua com o Pai Nosso. Agora, pela primeira vez, e nós por ele, ou por ela, no caso de serem crianças e não poderem falar, vamos rezar a oração dos filhos de Deus. E em todos os outros sacramentos, é esta graça, este sacramento, este mistério, este Espírito de Jesus Cristo em nós, que nos vai fazendo viver na vida e nos sentimentos de Jesus Cristo. Isto é que é viver a vida sacramental. E, portanto, a vida sacramental é um todo. É um todo. Por exemplo, se eu estou em ruptura com o meu irmão, eu tenho primeiro que reconciliar-me para depois poder comungar. É normal. Porque o sacramento puxa o outro. Quer dizer, eu não posso estar em comunhão eucarística e a pessoa se comunhão de vida. Não a compreender? Não sou crismado sempre que eu fui batizado.
relação aos esposos, e sobretudo em relação aos esposos, é muito interessante que São Paulo, quando escreve aos cristãos de Corinto, e é um escrito muito primitivo, porque São Paulo vai evangelizar a comunidade de Corinto ali pelo ano 58, 60, portanto estamos ainda muito no século I, portanto estamos a menos de 20 anos depois da ressurreição de Jesus. E São Paulo, quando escreve aos Coríntios, a certa altura diz: se casarem, casem-se no Senhor. É uma expressão que aparece muitas vezes nos escritos de São Paulo. Quer dizer, casem-se em Cristo. Quer dizer, não vão à igreja porque é mais bonito. Aliás, ainda não havia igreja, não havia templo, obviamente, nem podiam construir no século I, que está quieto. Mas já se percebia que um ato tão importante da construção de uma família tinha que ser feito para cristãos, tinha que ser feito em Cristo. Casam-se, então casam-se no Senhor. Quer dizer, em Cristo. É uma expressão que São Paulo inventa para transmitir aquilo que foi a grande experiência da sua vida. Todos conhecem a vida de São Paulo, não é? São Paulo não tinha sido discípulo de Jesus. São Paulo é contemporâneo de Jesus. Não sei se alguma vez se cruzaram em Jerusalém. É possível. Mas ele diz que não conheceu a segunda carne, que é uma maneira de dizer que não ouviu com os seus olhos. Se cruzaram, não deu por isso. Não é? E não gostava daquilo que ouvia. Porque o jovem Paulo, aliás, não se chamava Paulo, se chamava Saulo, que é uma coisa que Saúl, não gostava daquilo que ouvia aos discípulos de Jesus. Achava que eles andavam a transtornar as tradições de Israel, porque Jesus era muito livre em relação a essas tradições. Por exemplo, havia uma tradição que era absoluta, que era o guardar o sábado. No sábado não se podia fazer absolutamente nada. E Jesus, com o seu grupo, às vezes transgredia, não é? O sábado, porque se via alguém doente e podia curar, curava, mesmo que fosse ao sábado, não é? Mas o que é que não esperas que passe o sábado? Jesus respondia: não é o homem para o sábado, mas é o sábado para o homem. Portanto, Saulo ouvia estas coisas e achava que Jesus andava lá a transtornar a religião e os costumes dos antigos. E como sabem também, isso está contado nos Atos dos Apóstolos e até nas próprias cartas de Paulo, Saulo andava a perseguir os discípulos de Jesus. Porque, ao contrário do que ele esperaria que quando Jesus foi crucificado acabasse esta história, até redobrou, porque eles começaram a dizer que ele estava vivo. Saulo então achava isto uma coisa completamente intolerável e tinha que se acabar com esta epidemia, não é? E Saulo andava a perseguir os discípulos de Jesus. Até que, realmente foi um belo dia. Quanto a ele, vinha de Jerusalém para Damasco, e a certa altura, uma luz que o cegou. Não se diz que se caiu ou não caiu do cavalo, os pintores arrebentaram um cavalo, São Paulo aqui do cavalo, diz que ficou prostrado, não é? E ouviu. Mas ouviu mais com ouvidos de dentro que com ouvidos de fora, porque os companheiros deles diziam que ouviam um barulho, mas não percebiam bem. Mas ele ouviu claramente esta frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, ele nesse momento descobre duas coisas. Descobre que Jesus está vivo, está a ouvi-lo, repito, é sobretudo ouvidos de dentro. Está a ouvi-lo e descobre outra coisa muito importante. É que este Jesus se identifica com os seus. Porque o que ele ouve, Saulo, não é: eu sou Jesus e tu estás a perseguir os meus discípulos. Não foi isso que ele ouviu. O que ele ouviu foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, perseguindo os meus. Estas são as descobertas fundamentais de Paulo. Ele depois é levado para Damasco. Em Damasco foi ter com a pequenina comunidade cristã que lá havia, o tal Ananias e outros discípulos de Jesus. É batizado, cá está, entra nesta vida de Jesus ressuscitado, pelo sacramento do batismo. Pronto, e depois até ao fim nunca mais escalou, como a gente sabe. Até mudou de nome, deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo. É interessante, deixou de ter um nome judeu e passou a ter um nome internacional, um nome latino, que era o Império Romano. É importante também perceber isso. E depois nunca mais o parou. Ou seja, ele vai descobrir que Jesus está vivo, vai descobrir que Jesus se identifica com os seus discípulos. Eu sou Jesus a quem tu persegue.
E de tal maneira vai perceber isto que ainda vai chegar a outro ponto, que é perceber que Jesus Cristo passa a ser a sua própria vida. E depois escreverá numa das suas cartas aquela frase que meus amigos também sabem de cor e vão continuar comigo. Agora, já não sou eu que vivo. Estão a perceber? Ora, ele próprio se transformou num sacramento. Passando a viver da vida de Cristo, sacramento de Deus, ele próprio, Paulo, se transformou num sacramento. Por isso, meus amigos, nós podemos dizer, nós fomos batizados. Não, nós somos batizados. Nós já fomos crismados, nós fomos crismados. Não, nós somos crismados. Não é um momento, percebem? Não é uma coisa que tenha acontecido, a gente tem lá uma fotografia em casa. Pode ser isto tudo, mas o mais importante é o que isso significa constantemente da nossa vida em Cristo, da vida de Cristo em nós e do sacramento vivo que é um cristão para o mundo. E é por isso que depois tudo tem que bater certo. O batismo com o crisma, o crisma com a confissão com a comunhão, o casamento com a comunhão, a nossa vida de ordenados com tudo isto, a maneira como vivemos a doença, a enfermidade e a fraqueza, com tudo isto. É um todo. É um todo. Porque é a vida de Cristo em nós. O Espírito que une Jesus ao Pai passa a existir em nós. E há uma passagem também muito interessante. Nos Atos dos Apóstolos, já eles, aqueles primeiros discípulos de Jesus, reconheceram que ele era um Messias. Palavra dos judeus, que depois se traduz na língua do Evangelho pela palavra Cristo, pela palavra grega. A palavra Messias em hebraico, ou a palavra Cristo em grego, é exatamente a mesma coisa. E significa o quê? Significa que eles reconheceram em Jesus a realização de uma profecia antiga que vinha lá do tempo do profeta Isaías e que dizia palavras que vocês vão ouvir no sacramento de Cristo. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova em grego é Evangelho, a boa nova aos pobres, a redenção aos cativos, a vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Portanto, um tempo de reconciliação universal. E estava escrito por um profeta antigo, o profeta Isaías. Quando Jesus tem cerca de 30 anos, ele foi lá à sinagoga de Nazaré da Galileia, e é interessante que depois São Lucas diz que ele era um judeu praticante, assim, para católicos praticantes, porque diz, naquele sábado, como era seu costume, foi à sinagoga. Nós é que passámos para o domingo, porque depois do domingo foi quando ele nos apareceu ressuscitado, que ainda é mais. E então, Jesus lê este trecho do profeta Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim, ele ungiu-me, o Espírito de Deus, impregnou-me e me enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, o Evangelho, anunciar o Evangelho. Quando Jesus lê esta passagem, com cerca de 30 anos, na sinagoga de Nazaré, ele para e diz uma frase fatal. Cumpriu-se hoje mesmo, em mim, esta passagem que acabaste de ouvir. Vocês há tantos séculos que ouvem isto, esta passagem de Isaías, pois bem, aconteceu hoje em mim. Quer dizer, eu sou o ungido pelo Espírito de Deus para anunciar a boa nova. Ungido em português é igual a Messias em hebraico e igual a Cristo em grego. E é por isso que os seus discípulos o reconhecem como o Cristo. Ele de nome próprio é Jesus. Cristo quer dizer que é o Messias, que é o ungido, é aquele que está cheio do Espírito de Deus para anunciar a boa nova. Ora, o que é curioso e significativo é que se diga depois nos Atos dos Apóstolos que quando os discípulos de Jesus, que estavam em Jerusalém a partir da ressurreição, têm de passar para a Antioquia, mais a norte, começaram a ser chamados cristãos. Isto é, as pessoas começaram a perceber que nos discípulos de Jesus continuava a acontecer aquilo que em Jesus tinha começado.
Ser cristão é exatamente como Jesus, e pela nossa união a Jesus, vivermos e testemunharmos o Espírito em nós. Ou seja, o que é importante, não quero estar cansado com estas coisas, podemos conversar um bocadinho agora, mas o que é importante, meus caros crismados e todos nós que já fomos crismados, e todos nós que somos discípulos de Jesus, e todos nós que usamos este nome cristão, é percebermos que em nós continua a aventura do Evangelho. Aquilo que começou em Jesus de Nazaré é-nos transmitido por Ele, que agora está no meio de nós, e que nos dá o seu Espírito, para sermos como Ele cristão, ungidos pelo Espírito de Deus, e anunciarmos e testemunharmos a boa nova. O que está a acontecer há 2000 anos, e é por isso que nós estamos nesta noite aqui, é a continuação desta experiência que tiveram os primeiros discípulos, de que Jesus continuava presente e o seu Espírito continuava a fazer os seus discípulos e discípulas aquelas coisas que Jesus tinha feito durante 3 anos. É isto que nos faz questão. Isto é um sacramento de Deus no mundo, ou seja, a comunicação de Deus no mundo, como acontece em Jesus Cristo e naqueles que estão em Cristo, como os raios na videira ou como os membros do seu corpo, vivendo o seu Espírito e continuam a sua obra. É muito importante percebermos a ligação disto tudo. E nós percebemos, porque está aqui gente de várias idades, mas que já fez esta experiência, que é a de sairmos da nossa comunidade habitual, da nossa paróquia, do nosso grupo, e irmos a outra comunidade, a outro grupo. Às vezes até em países em que não dominamos a língua e onde estamos pela primeira vez, e percebermos que se trata da mesma coisa. E nos sentimos em casa. Aquela experiência que ouço dizer a tanta gente que vai a uma peregrinação, a Compostela, a Lourdes, a Roma, a Jerusalém, a uma jornada mundial da juventude, etc., e dizer que foi fantástico porque teve multidões que nunca tinha visto, de países onde nunca foi, gente cuja língua não conhece, mas que se sentiam como um só. Porquê? Porque é o mesmo corpo de Cristo no mundo que é a Igreja. É o mesmo Espírito de Jesus Cristo que circula e que faz, que ocasiona uma familiaridade que é a manifestação disso mesmo. É a manifestação disso mesmo. E devo dizer mais uma coisa. Claro que Deus pode nos ir buscar onde estamos sozinhos, como aconteceu ao caso de Saulo, que teve aquela certeza de que Jesus ressuscitado estava com ele e que o enviava também. Mas geralmente isto é mais de se pegar em comunidade. Se nós queremos que alguém partilhe connosco este Espírito de Jesus Cristo e se transforme também com Jesus Cristo em sacramento e em sinal de Deus no mundo, é melhor misturar-se. Ou numa família onde se vive em Cristo, ou numa comunidade, ou num grupo, porque depois isto pega-se. Quer dizer, é-se apanhado por este Espírito e depois isto pega-se. A certa altura já começamos a dizer nós. Deixamos de dizer eles e quase sem darmos por isso começamos a dizer nós. Então já estamos. Isto é mais assim por contágio, estão a perceber? É mais por contágio. E é muito curioso, porque mesmo Jesus, quando andava assim neste mundo, e quando vinha um fulano ou uma fulana a querer conversa, ele dizia, vai, anda comigo, junta-te ao grupo, depois percebes. Porque isto é uma vida que se partilha, é um espírito que circula. É um espírito que circula. Pega-se, e de repente nós sentimos em casa. Começamos a dizer, nós. É muito curioso que o autor dos Atos dos Apóstolos, que é, digamos assim, a continuação do Evangelho de Lucas, e conta como é que foi a Igreja nos primeiros tempos, ele vai sempre falando deles, dele, o que é que os outros estão a fazer, e a partir de certa altura começa a falar, nós fomos. Mais ou menos quando Paulo passa da Ásia para a Europa. E Lucas aí começa a dizer, nós fomos. E pega-se. Porque não é propriamente assim, uma lição. Já. Ouvimos uma explicação de matemática, ouvimos uma explicação de química, ou ensinamos a falar uma língua e a gente aprende. Né? Há uma transmissão de conhecimentos, é sobretudo uma questão intelectual, mas não é este o caso. Isto é uma vida
que é a vida de Cristo, como agora ressuscitado, se expande na força do seu Espírito e onde nós, a certa altura, sentimos que estamos lá. E quanto mais praticarmos, mais o sentimos. É como uma amizade, não é? É que a gente diz as amizades, mãos de Deus são mãos do coração, não é? Se a gente se vir, se a gente conversar, se a gente contactar, a amizade mantém-se. Agora, é impressionante que isto aconteça há 2000 anos, esteja sempre pronto a recomeçar. Pronto a recomeçar. Há casos, por existe, nos sítios do mundo onde Cristo agora mais cresce, é o Sudeste Asiático, concretamente no Vietnã e na Coreia. É impressionante. Mas, o que está agora na Coreia, na semana passada, com o bispo da Coreia, o que está agora na Coreia, como é que começou? Começou há 300 anos com um grupo de coreanos que foi a Pequim, na China. E nessa altura, em Pequim, havia lá um grupo cristão forte, mais ou menos ligado a missionários jesuítas. E estes coreanos ficaram muito impressionados com o que eles diziam, do tal Jesus e não. E voltaram para a Coreia e trouxeram livros de escritura e livros litúrgicos. Em latim. Que eles lá aprenderam qualquer coisinha. Mas não havia padre nenhum, eram coreanos. E começaram a falar daquilo uns aos outros. E depois, como não tinham padres, começaram a batizar os filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deitando-lhes água na cabeça. E o que é certo é que aquilo do século XVII para o século XVIII, do século XVIII para o século XIX, cresceu assim, na Coreia. Como não tinham padres, juntavam-se e liam os livros da missa. Batizavam-se, porque não podiam, porque as autoridades coreanas não deixavam entrar nenhum culto de fora, e se entrasse, eram logo castigados, martirizados. Aconteceu isto durante gerações. Hoje é uma das igrejas mais fortes daquela zona do mundo, cresce constantemente, com batismos de adultos, os seminários estão cheios, são estudantes em Roma, padres, em vários colégios, neste momento são para aí uns 60. Eu não sei para que eles perguntam de doutor. Se calhar para exportar. Mas a vitalidade, a coisa pegou assim. E no Vietnã é parecido. No Vietnã, onde ainda no século XIX, também era proibido, mas o cristianismo alastrado, oculto. Já tem uns relatos, de vez em quando conseguia entrar lá um bispo, vindo ali das Filipinas, ou lá entrava para a calada da noite, lá ia ter com as comunidades cristãs, e a primeira preocupação que ele tinha era ver se havia lá alguém que desse para bispo, e depois ordená-lo, porque já sabia que mais dia menos dia ia apanhar de morto, e ficava outro, né, para manter o sacramento da ordem. E então nas narrativas de bispos consagrados à noite, lá no meio da floresta, com uma cana de bambu a servir de báculo, com um cartucho na cabeça a servir de mitra, e aquilo aguentou-se assim durante décadas. Ainda há 30 anos, talvez que eu tenha lido isso, era normal haver pessoas que para irem à Eucaristia andavam 50 km a pé. Se iam na sexta-feira à noite, caminhavam todo o sábado, porque não havia carros, a não ser ali, lá, no Vietnã. Hoje é uma explosão do cristianismo. É muito interessante porque em cada uma destas realidades acontece o que aconteceu nos primeiros e a seguir à ressurreição de Jesus Cristo. Afinal, agora isto continua em nós. Nós que temos o seu Espírito e continuamos o Evangelho no mundo. E é realmente muito impressionante. Agora, o que é importante é perceber que isto é assim uma realidade total. Ou seja, não são atos. Nós não vamos à missa. Nós somos missa. Não é assim uma coisa pontual. É algo que acontece connosco e onde nós participamos da vida do ressuscitado nestas várias especificações do batismo, ao crisma, do crisma, à Eucaristia, à reconciliação, à unção, ao matrimónio, à ordem, à unção dos enfermos, que são as várias situações existenciais. Em tudo isto nós vivemos na existência de Jesus Cristo e passamos a ser Cristo no mundo.
Há uma passagem, agora é que eu vou mesmo para lá. Há uma passagem nos chamados discursos de despedida, que estão nos capítulos finais do Evangelho de São João, em que Jesus diz isto. Eu agora vou para o Pai, vou terminar o meu caminho neste mundo, e vocês, porque estão unidos a mim e recebem do meu Espírito, hão de fazer estas coisas que eu faço e até outras maiores do que estas. E até outras maiores do que estas. Não tenho dúvidas, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá tratou de muito mais moribundos e doentes do que Jesus. Mas se fossem perguntar à Madre Teresa, ela dizia, não, é o Espírito de Jesus, continua a fazer em mim a sua obra. E através de mim a sua obra. É como São Paulo dizia, não é? Agora já não sou o que vive, é Cristo que vive em mim. Portanto, meus caros crismandos, percebam completamente vocês o que é que vai acontecer no sábado. Vocês recebem o Espírito de Jesus Cristo para continuar e alargar aquilo que o mesmo Espírito de Jesus Cristo já começou em vocês pelo batismo. De filhos ou filhas de Deus, agora serem testemunhas do Evangelho. Jesus foi. E pronto, já vejo muita gente a pensar muitas coisas, de maneira que ainda vou conversar um bocadinho antes de eu ir embora. Se algum de vocês quiserem seguir. Chegaram 3 crismandos lá. Eu vi. Eu venho aqui vejo bem. Duarte, levanta-te. É, Duarte. E chegou um Saúl, que dizia Saulo. Saúl. Saúl, sim, senhor. E a Cátia, que é a esposa. E a Cátia, sim, senhora Cátia. Receberam o sacramento do matrimónio há 15 dias. Portanto, estão a perceber que é tudo a mesma coisa, não é? Vocês receberam o batismo quando receberam para serem em Cristo filhos de Deus. Não é? Receberam o matrimónio, casaram-se em Cristo para se amarem um ao outro, não apenas com o vosso amor, mas com o próprio amor com Cristo vos ama. E agora recebem o mesmo Espírito para serem testemunhas do Evangelho. É sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Isso vai. Então, se quiserem aproveitar, podemos conversar mais 10 minutos no quarto. Catarina, és tu que querias fazer uma pergunta sobre a diária, não era? Catarina, és tu que querias fazer uma pergunta sobre a diária? Se não és tu, Catarina, há de ser a Sara. Não é necessário ser uma pergunta, pode ser um testemunho. Então, como há perguntas, vou-vos apenas dizer mais uma coisa e depois vou. Vocês já ouviram falar no Sínodo, não é? No Sínodo diocesano. Um conjunto de cristãos à volta de um bispo é uma diocese. Nós temos uma diocese, que é a Diocese de Lisboa, e esta diocese vai para 300 anos. Houve um Papa que deu um título bonito, é apenas um título, não é mais do que isso, que é patriarcado. Portanto, nós em 2016 vamos comemorar esse título de patriarcado de Lisboa. Foi um título que nos foi dado por causa, enfim, das missões e de ter partido daqui do Evangelho para o mundo inteiro. É um título bonito, mas também uma responsabilidade. E então, nós decidimos no ano passado, nós, eu, o Padre Carlos Lisboa, o Conselho Presbiteral, decidimos no ano passado que havíamos de levar por diante um sínodo. O sínodo é uma palavra que significa reunião, mas também significa, e ainda é mais bonito, um caminho que se faz em conjunto, porque é a palavra grega, sinos, quer dizer em conjunto, e odos, odo, quer dizer caminho. Portanto, é um caminho que se faz em conjunto. E um sínodo para quê? Para, enfim, os cristãos da Diocese de Lisboa, do Patriarcado de Lisboa, começa aqui em Lisboa, vai até lá acima de Barça, e depois vem da Zambuja até ao mar, sobre 2,5 milhões,
uns 15 a 20% mais praticantes, outros menos. Pegarmos a sério num texto muito interessante que o Papa Francisco nos escreveu no ano passado, chamado A Alegria do Evangelho, e começarmos a fazer encontros de partilha, de reflexão e de ensaios, quer dizer, de experiências práticas e também de oração, para ver se conseguimos levar à prática o que o Papa Francisco nos diz nesse texto A Alegria do Evangelho. Porque o que ele nos diz, basicamente, e este ponto é muito importante, é que as nossas comunidades, as nossas paróquias, os nossos grupos, talvez que estejam os nossos agrupamentos, equipas de casais, coisas diferentes, se transformam em comunidades missionárias. Porque é natural que o corpo se comunique. Quando o corpo deixa de se comunicar, é sinal de quê? Deixou de respirar. Está morto. Quando o corpo não se comunica, morre. Olha, arrefece e apodrece. Ora bem, as nossas comunidades, se estão vivas, comunicam. Não ficam dentro das quatro paredes de um templo, dentro de uma igreja bonita, que é aqui a vossa de Oeiras, mas não ficam lá. Quer dizer, partem de lá. Como é que acaba cada missa? Qual é a última coisa que se diz na missa? Vá lá, isto também é muito difícil de responder. Ir, não é? Ir em paz, os senhores acompanham. Ir. Não é já agora fiquem cá. É ir, depois voltem. Mas agora ir. Ora bem, isto é que é fundamental. E o Papa Francisco insiste muito nesse texto que ele escreveu ano passado, A Alegria do Evangelho, na conversão missionária das comunidades. E o que nós estamos a fazer neste caminho, neste sínodo de Lisboa, que vai durar até o final de 2016, é etapas sucessivas. Já há muitos grupos a trabalhar nesse sentido. Muitos grupos. Com os guiões que se recebem, é muito fácil, basta ir ao site do Patriarcado de Lisboa e temos lá a informação sobre o sínodo, os sites e os guiões, e podem-se fazer cópias à vontade e fazer grupos. Levar por diante a reflexão e a prática daquelas indicações do Papa Francisco para ver se nós nos tornamos em comunidades missionárias. Porque isso é que é ser Jesus no mundo. Jesus é o missionário de Deus. É o sacramento do Pai. Portanto, não é para ficarmos cá dentro, no nosso quentinho ou no nosso esquinho, se for no verão, mas ir. Às vezes significa ir, olha, por exemplo, à casa ao lado da nossa, ou o colega de trabalho, ou ir, quando for preciso anunciar o Evangelho e a vida de Jesus Cristo. É isto que nós estamos a fazer no Sínodo de Lisboa, e concretamente para vocês, que vão ser crismados, isto é também, digamos, uma palavra de ordem. Que entrem neste caminho sinodal, que se informem, que vão ao site do Patriarcado, vejam as notícias do Sínodo, entrem nisto, já somos muitos, já somos uns milhares que estamos a fazer este caminho, e é muito importante, porque, quer dizer, é uma enorme pena que tanta gente viva e morra sem conhecer aquilo que a gente sabe de Jesus Cristo e do significado que isto dá à vida. Estamos cá por nós e pelos outros. Porque se nós estamos aqui é porque outros nos testemunharam. Outros nos transmitiram a vida de Cristo. Isto é preciso continuar. Está? Parece-me que está. Então, boa noite e obrigado. Domingo a gente está cá. Só 2 ou 3 avisos muito rápidos. Primeiro, no domingo, como certamente sabem, está previsto. No domingo, depois da celebração do Crisma, da Castilla lá embaixo, teremos aqui um jantar partilhado. Uma questão logística, naturalmente, que convém as pessoas inscreverem-se, para o Padre Mário depois poder organizar aqui em cima na comunidade, que é em cima da Figueirinha. Logo ao fundo está uma folha de papel, onde cada um pode pôr o nome,
e quantos elementos da família é que vêm, quantos é que vêm consigo, não é preciso mais, não tem que ser toda a gente a inscrever-se. Ao fundo está ali em cima daquele murete, portanto, quem quiser, escusa de lá ir abaixo, porque as inscrições são até amanhã, não é? Assim, poupamos o ir lá abaixo, podem fazer já aqui. Os formandos ficam, no final teremos que falar convosco também, mas hoje é um dia especial também. Luísa. É que temos um bebê hoje, nasceu hoje. É assim um bocadinho todo forte, mas ele é bebê. É um bebê com 40 anos. 40 anos de bebê, exatamente. Por isso vamos lhe cantar os parabéns.